Hoje a aula vai ser basicamente sobre soluções, certo? É nossa última aula antes da gente fazer a prova, né? Nós tivemos a aula passada, vamos ter essa aula hoje. Na próxima aula vamos fazer uma revisão, uma, uma revisão sobre os assuntos que foram abordados nas últimas aulas, com exercício valendo ponto diretamente na prova, certo? Para ajudar vocês. Então, na outra semana, nós fazemos nossa última prova para poder fechar o cronograma da disciplina, certo? Ó, vamos começar com essa palavrinha, estequiometria. Quero saber se algum de vocês já escutou falar, já ouviu falar no que é estequiometria, certo? Estequiometria é uma palavra que ela vem do grego. E ela veio do grego dessa palavrinha aí, ó. Stoiken, sei lá. Enfim, ela significa elemento e metria significa medida, certo? Então, basicamente, é a medida dos elementos, beleza? E a gente viu que os elementos eles são o quê? Que um elemento químico ele é um átomo que tem um grupo de átomos que tem características semelhantes, certo? Então, cada elemento químico ele vai ter particularidades, ele vai ter propriedades diferentes, certo? Então, quando nós misturamos, por exemplo, alguns elementos químicos, nós vamos formar substâncias, sejam elas substâncias simples ou substâncias compostas. Concordam? Então, para misturar esses elementos químicos para formar certas substâncias, nós não podemos fazer isso ao acaso, sem nenhuma prioridade, sem nenhum pensamento anterior a essa mistura. Você não vai chegar a misturar e ver no que é que dá, né? Como faziam lá na Idade Média, né? Com a alquimia. Você saía misturando elementos químicos diferentes que você até às vezes nem conhecia para tentar ver o que é que dava, né? Certo? Mas com o desenvolvimento da ciência, da química como ciência, foi se percebendo que esses elementos eles se combinavam com proporções diferentes para formar certos tipos de substância. Beleza? Então, para você produzir qualquer tipo de substância, você tem que medir esses elementos, certo? É como se fosse uma receita de bolo. Você vai usar, por exemplo, 1 quilo de trigo, 5 ovos, é, manteiga, leite, essas coisas. Se você tem a característica, a quantidade de cada é, componente daquela receita, de cada ingrediente, certo? E quando você coloca ingredientes na proporção diferente do que está na receita, geralmente a receita não vai dar certo, não, né? Se eu coloco mais trigo do que leite, por exemplo, o bolo vai ficar o que? Seco, vai ficar solado. Então, para você formar qualquer tipo de substância, você tem que ter quantidades exatas de cada elemento químico. E quem vai determinar essas quantidades exatas desses elementos químicos são justamente o que a gente chama de estequiometria, certo? Que é a medida desses elementos. Então, essa estequiometria ela se baseia em quê? Ela se baseia em leis físicas. De quê? Lei da conservação das massas e leis das proporções definidas, certo? Vocês já ouviram falar, né, dessas leis, mesmo que vocês não lembrem, né? E até fora de contexto também. Vocês já ouviram, né, aquela questão, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa frase aí, essa afirmação, ela é derivada justamente dessas leis aí, certo? Da lei, principalmente da lei da conservação das massas. Por quê? Porque na matéria ela não pode ser criada nem destruída, ela só pode ser transformada, certo? E a gente viu que toda a matéria ela é formada por átomos, e a gente viu que os átomos são elementos químicos.
Então, ó, todos os átomos que compõem a matéria, né? Essa matéria ela não pode ser destruída, certo? Ela não pode ser criada do nada, certo? Ela só pode ser o quê? Transformada, certo? Ou seja, eu tenho o hidrogênio e o oxigênio, por exemplo. Eu juntando o hidrogênio e o oxigênio, eu vou formar água, certo? Só que essas substâncias, essa reação, ela tem que obedecer a proporções definidas. Por exemplo, a água ela tem o quê? Dois átomos, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, certo? Se eu botar na reação lá hidrogênio mais oxigênio, somente um átomo de hidrogênio mais um átomo de oxigênio, eu nunca vou ter H2O no final dessa reação. Por quê? Por conta das proporções, que elas são definidas. Para eu poder ter hidrogênio e oxigênio formando o H2O da água, eu preciso ter duas moléculas antes de começar a reação de hidrogênio mais uma molécula de oxigênio, para assim essas três moléculas formarem o H2O, que é a água que a gente conhece, certo? Então, ó, essa estequiometria ela se baseia nessas leis aí, na lei da conservação das massas e na lei das proporções definidas, certo? Então, ó, o mesmo número de átomo que vai estar antes, no início de uma reação química, vai ser o mesmo número de átomos que vai ter depois dessa reação química. Como eu estava usando o exemplo da água, eu vou ter antes da reação química acontecer, eu vou ter que misturar dois átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio. Ou seja, eu tenho três átomos aí antes da reação, certo? Depois da reação que ocorreu, eu vou ter uma substância composta, que é a água, né? Que ela é composta por dois elementos diferentes, que é o hidrogênio e o oxigênio, certo? Só que antes eu tinha três elementos químicos e depois eu três elementos químicos, três átomos, né? E depois da reação finalizada, eu vou continuar com aqueles três átomos, certo? Ou seja, nada se perdeu, certo? Nada se transformou, nada surgiu do nada, certo? Tudo que tinha antes simplesmente sofreu uma reação, uma transformação, e a partir dessa transformação deu origem a uma coisa nova. Isso acontece em todo o universo sempre. Na vida aqui biológica da Terra, sempre a mesma coisa, certo? Quando você morre, qualquer ser vivo morre, ele volta, ele vai ser enterrado, depois que enterrado ele vai ser decomposto, certo? Ou seja, aquele corpo vai começar a se decompor, as moléculas vão começar a ser quebradas e essas moléculas vão voltar para onde? Para o solo. Naquele solo, ele vai ser absorvido por plantas. Esses nutrientes que foram absorvidos pela planta, junto com a luz solar, junto com a água, certo? Junto com o dióxido de carbono da atmosfera, vai ser juntado, vai ser formado de novo o quê? Vai ser formado carboidrato, depois disso proteínas, lipídios, e esses nutrientes vão ser comidos por outros herbívoros, certo? Como a vaca. Então, ó, essa vaca vai pegar esses nutrientes que estavam lá, foram absorvidos pela planta que já veio do solo e vai incorporar na biomassa dela, vai incorporar no corpo dela. Aí vem o ser humano que se alimenta desse animal. Então, ó, nada vai se perder, nada vai surgir do nada, simplesmente tudo vai ser simplesmente transformado, reciclado. E isso vale para tudo que existe no universo, certo? Você tem aí a criação e destruição de planetas, de sóis, que toda aquela matéria ali, todos aqueles elementos, por exemplo, eles não vão se perder. Por exemplo, uma estrela entra em colapso, ela explode, né, vira uma supernova, ela vai liberar aqueles elementos que compunham ela por todo o universo, certo? Então, ó, aqueles elementos ali, em algum momento, vão se juntar, vão se reagrupar e vão formar até uma outra estrela, vão formar um planeta, ou no caso também formar até seres vivos também, fazerem parte de seres vivos, certo? Nós, seres vivos aqui, tudo que é vivo na Terra,
Todos os elementos químicos que compõem o nosso corpo, eles são provenientes de quê? De material que estava no espaço, de materiais de estrelas que colapsaram, certo? Então, desde que o universo surgiu, ele tem as mesmas quantidades de matéria, certo? Só que ela está sempre sendo renovada, está sempre sendo transformada, certo? Mas nunca destruída e nem muito menos nunca vai aparecer do nada, a não ser do Big Bang, né? Que do nada tudo surgiu, certo? A partir de um único ponto extremamente denso ali, né? Beleza? Então, a estequiometria é basicamente isso. A medida dos elementos, que você vai usar aqueles elementos na medida correta, como eu falei. É como se fosse uma receita de qualquer comida. Você tem que usar aquela quantidade certinha que está dizendo na receita para você poder ter aquele resultado que é a comida, o prato que a gente espera, certo? Então, na estequiometria, querendo ou não, você usa cálculos, mas não são cálculos tão complexos não, são cálculos bem simples para falar a verdade, certo? A gente utiliza esse cálculo para quê? Quando a gente deseja descobrir a quantidade de uma determinada substância que está envolvida numa reação, certo? Porque você quer descobrir a quantidade de reagente que você vai usar para fazer uma reação, e a partir da quantidade de reagentes que você utiliza, você vai saber o que? O produto final, o que é que vai surgir daquela reação, certo? Porque nem tudo que você utiliza você vai ter o produto final, vai ter tudo aquilo ali. Sempre você vai ter uns restos, certo? Então, ó, esses cálculos estequiométricos, né, que a gente chama, você vai levar em consideração tudo isso, certo? Então, você vai poder descobrir a quantidade da substância que está envolvida, a quantidade de substância que você vai precisar utilizar, certo? Então, você precisa ter, para realizar esse tipo de cálculo estequiométrico, você precisa seguir alguns passozinhos básicos. Primeiro, antes de começar qualquer resolução de cálculo, nós devemos seguir alguns passos. Por exemplo, se eu estou trabalhando com a produção de alguma substância, eu vou ter que o quê? Fazer essa substância através de uma reação química. Então, primeiramente, eu preciso saber qual é a reação química que vai estar envolvida. E de fato, quando você for trabalhar com isso, você já vai ter ideia do que está acontecendo. Você não vai fazer do nada. Você não vai fazer ao escuro, simplesmente jogar as coisas lá e ver o que é que acontece, não. Até porque pode ser perigoso, né? Esse tipo de experiência, jogar, misturar substâncias químicas sem saber a propriedade de cada uma e o que vai acontecer com cada uma delas quando você misturar, né? O caso de você misturar, por exemplo, Mentos com a Coca-Cola. Se você não sabe o que é que acontece, você engole uma pastilha de Mentos ou bota na boca e bebe Coca-Cola, você vai ter uma produção exagerada de gás carbônico ali que vai fazer você vomitar na hora. Isso é só um exemplo besta assim do cotidiano, né, que muita gente faz até como brincadeira. Mas você tem que seguir passos. Primeiro, como eu falei, você tem que conhecer, saber o que é que você quer produzir, certo? Qual o tipo de substância que você quer produzir. A partir do que você quer produzir, você vai ter que saber quais as substâncias que você vai usar, certo? Para poder fazer aquela reação, certo? Eu quero fazer um bolo, então eu sei muito bem o que é que eu vou usar para fazer um bolo. Eu vou usar trigo, manteiga, ovos, açúcar, leite, certo? Eu sei que se eu misturar esses ingredientes, no final eu vou ter um bolo. Um bolo bom ou ruim, não interessa, né? Mas vai ser um bolo. Se ele vai ser comestível, já é outra história, certo? Então, eu tenho que saber o que é que eu vou usar para fazer essas reações, certo? Por exemplo, se eu quero fazer água, né? O que é que eu preciso? Eu sei que eu preciso de quê? De hidrogênio e de oxigênio, certo? Fora aquelas proporções que eu falei, né? Você tem que ter eles na proporção correta para poder fazer a reação, né? Correta que a gente quer. Então, se eu tenho oxigênio e hidrogênio, eu vou precisar de oxigênio e hidrogênio para produzir a água. Se eu botar carbono e fósforo, por exemplo, eu nunca vou ter água, porque não são os elementos que eu preciso. Então você tem que saber o elemento que você precisa utilizar e você tem que saber o que é que você vai produzir no final.
Aí depois tem a questão do rendimento que a gente vai ver, certo? De cada solução. Então, o primeiro passo que a gente tem que saber o que é que vai fazer. Quando a gente sabe o que vai fazer, a gente vai escrever aquela equação química, certo? Que é o caso que eu falei. Você tem, ó, eu quero produzir água. Então eu vou escrever essa equação química. Como é que eu vou escrever essa equação química? Eu sei que eu preciso de quê? De hidrogênio mais oxigênio. Bota uma setinha aí, que depois dessa setinha você bota o quê? A água. Então significa o quê? Que eu tenho que escrever a reação química para poder saber é, o que é que eu vou fazer, como é que vai ocorrer isso aí, para você ter uma ideia do que é que vai acontecer no seu processo, certo? Então você só escreve, por exemplo, eu quero água, simplesmente. Então eu preciso o quê? Hidrogênio, botar H, mais o O, que é do oxigênio, uma setinha, e do outro lado eu boto H, 2O, certo? Isso é uma coisa. Escrevi a equação sem nada, só a equação pura, certo? Que é a equação química que a gente chama. Depois a gente vai precisar balancear essa equação, certo? A gente, para balancear essa equação, a gente vai acertar os coeficientes estequiométricos, que a gente vai ver o que é. O que é um coeficiente estequiométrico? Lembra daquele slide anterior que eu falei que a mesma quantidade de átomo que eu vou ter de um lado, eu tenho que ter a mesma quantidade do outro lado da equação. Porque nada se cria, nada se perde, só se transforma, certo? Então, se eu uso é, vários materiais para fazer um bolo, e eu sei que se eu juntar o peso do trigo, o peso da manteiga, o peso do leite, o peso dos ovos, se eu juntar aquilo tudinho, eu sei que vou ter o quê? Se tudinho junto dá 5 quilos, quando eu fizer esse bolo vai ter que dar 5 quilos. Ele não vai dar 3 quilos, nem vai dar 10 quilos, certo? Porque você não mudou a massa de nada, não surgiu nada, só simplesmente você transformou aquela matéria, certo? Então, primeiro de tudo, você tem que escrever a equação, como eu falei, tem que saber o que é que vai fazer, o que é que você está trabalhando. Quando você sabe o que é que você está trabalhando, você monta a equaçãozinha lá. Você escreve os produtos químicos que você vai misturar de um lado da equação. Depois da setinha, que é o outro lado da equação, você vai ter o produto final, certo? Então, depois que você balanceou essa equação, você vai estabelecer as proporções das grandezas envolvidas, certo? Depois que você for fazer essa proporção, esse balanceamento, você vai ver o que é que você vai produzir e quanto é que você vai produzir, certo? Porque se eu for querer produzir 1 litro de água, por exemplo, só usando o exemplo da água que é o mais simples, então eu vou precisar automaticamente de ter a quantidade certa daquele hidrogênio e daquele oxigênio, certo? Porque eu não vou pegar 3 moléculas, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, e vou querer produzir 1.000 moléculas de água. Não vai dar, certo? Então eu tenho que fazer primeiramente isso. Eu tenho que estabelecer essas proporções, certo? Eu tenho que saber o que é que eu tenho que trabalhar, o que é que eu vou trabalhar, o que é que eu vou ter no final da equação, o que é que eu estou pretendendo produzir, e para produzir isso, o que é que eu preciso utilizar, certo? É aquelas questões, né? Eu preciso dos materiais do bolo para poder produzir um bolo, certo? E isso eu vou escrever, essa equação química. Eu escrevo tudinho. Depois eu vou ter que balancear essa equação química para saber como é que vai ocorrer essa reação balanceada, certo? A quantidade de átomos que tem no início tem que ter no final. E depois de tudo eu vou estabelecer a quantidade que eu vou usar. Se eu quero produzir 1 quilo de alguma coisa, eu vou precisar de no mínimo meio quilo de cada substância. Que eu no mínimo para fazer uma reação eu tenho que ter no mínimo 2 componentes, certo? Então, se eu quero produzir 1 quilo de produto, eu tenho que ter no mínimo meio quilo de cada componente, no mínimo, certo? Aqui nós temos algumas constantes, que como falei, estequiometria você trabalha muito com cálculo, esses cálculozinhos de padaria basicamente, certo? Principalmente regra de 3, a gente trabalha bastante com isso. Então aqui só são algumas constantes que vocês vão ver bastante quando vocês forem utilizar
esses cálculos estequiométricos. Quando vocês forem trabalhar no laboratório propriamente dito, você nem sempre vai ter as soluções lá preparadas. Vocês vão ter que preparar as soluções nas molaridades corretas, certo? Nas concentrações corretas. Vocês vão ter que fazer conversões de medidas, certo? Porque algumas fórmulas, algumas coisas a gente não vai utilizar na medida que está lá no reagente quando a gente compra. A gente vai ter que converter para outra unidade de volume, de massa, de comprimento, certo? Então aqui só são alguns exemplos, os mais utilizados para falar a verdade. Aí nós temos a constante de Clapeyron, o número de Avogadro, que é o número de moléculas que você vai ter em um mol, certo? Aí a gente vai ter o que? A questão de conversões aí, ó, de pressão, que você vai ter vários coeficientes de pressão aí, né? Vários modalidades aí que você pode ser convertido, você pode utilizar em várias é, modalidades dessa daí. Aí você vai ter volume, você vai ter massa, comprimento e por aí vai, certo? Quando eu falo constante, é porque é um número que ele não vai mudar. Como exemplo aqui eu tenho esse número de Avogadro. O número de Avogadro é um número de moléculas que você vai encontrar no mol, certo? Quando eu falar, eu tenho um mol de hidrogênio, certo? Eu tenho um mol de oxigênio, certo? O que é esse um mol? Quantos átomos tem num mol? Ó, quantos átomos tem num mol? Sempre vai ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos em um mol de alguma substância, certo? É um número extremamente grande. É um número extremamente grande. Por quê? Ó? Esse 6,02 ele é multiplicado por 10 elevado a 23. Mas o que é que significa 10 elevado a 23? Vê só, vamos começar do início. Se eu tenho 10 elevado a 1, é 10, certo? Se eu tenho 10 elevado a 2, é 100, certo? Se eu tenho 10 elevado a 3, é o quê? É 1000. Se eu tenho 10 elevado a 4, é o quê? 10.000, certo? Se eu tenho 10 elevado a 5, eu vou ter o quê? 100.000. Então imagine 10 elevado a 23, certo? E aí você multiplica ainda esse 10 elevado a 23, ou seja, é 10 seguido de 22 zeros, certo? Para você vai ver aí, tá na casa dos trilhões, quadrilhões, eu acredito, certo? Então você multiplica isso aí por 6. Quem quiser fazer o cálculo aí, fica à vontade, né, para multiplicar. Quem tiver calculadora científica também pode fazer bem facinho isso aí na calculadora científica, certo? Então, ó, esse número ele nunca vai mudar. Em um mol de qualquer substância, de qualquer elemento, eu sempre vou ter 6,2 vezes 10 a 23 átomos ali, ou moléculas naquele mol, certo? Por esse número não mudar, eu chamo de quê? De constante, certo? E a questão das conversões que eu falei é que, por exemplo, você está trabalhando com. Vamos usar um exemplo bem simples de um cálculo que você está utilizando, que você tem seus dados ali em litros, só que você vai precisar usar aquilo ali em ml, que é mililitro. Então você vai ter que converter, certo? Aquilo ali para você utilizar. Então, por exemplo, eu tenho 1 ml, certo? Quantos ml é 1 litro? Por exemplo, 1 litro é 1000 ml. Então, 1000 ml é igual a 1 litro, certo? Que é igual também a 1 decímetro cúbico aí. Então, ó, dependendo do que você for utilizar, você vai ter que mudar é, de escala aí. Você vai ter que fazer essas conversões, certo? Porque em todo cálculo estequiométrico, você vai ter que estar tudo padronizado. Você não vai poder utilizar uma substância que tenha em litros e depois em ml ou em decímetros.
Você vai ter que padronizar no cálculo tudo em litro, tudo em ml, certo? Então tem que ficar padronizado isso aí. Então tem que prestar bastante atenção na hora que for fazer qualquer cálculo estequiométrico por conta dessas questões aí. Você estabelecer um valor constante ali. Você tem que estabelecer se você vai trabalhar com litro, com ml, com decímetro. A mesma coisa para massa, certo? Se você vai trabalhar com quilogramas, com toneladas, com gramas, com miligramas. Da mesma maneira que você vai trabalhar com o quê? Com comprimento, se você vai trabalhar com nanômetro, se você vai trabalhar com metros, se você vai trabalhar com centímetros, certo? Então é isso aí, é bem tranquilo isso aí. Só que só estou dando exemplos, certo? Tem vários outros aí, são quase que infinitos a quantidade de conversões que você pode fazer, certo? E existem várias outras constantes. Quando você está trabalhando com física, por exemplo, você tem uma porrada de constantes aí que você vai utilizar quando você está trabalhando com cálculo, certo? E na química também. Então aqui, ó, a gente vou mostrar para vocês aqui aquela questão da estequiometria, como eu falei. Ó, lembra que eu falei que o primeiro passo é você escrever a equação, certo? Por exemplo, aqui do lado a gente tem, ó, primeiro, no meio a gente tem uma seta, mostrando a direção da reação, certo? Então a reação vai começar antes da seta e vai terminar depois da seta, certo? O que a gente tem depois da seta é o que? O CO2, que é o dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono ele vai ser o produto da reação, certo? No final da reação vai gerar dióxido de carbono, ou seja, CO2, certo? Então, ó, antes da seta, nós vamos ter o que? O C mais o O2, certo? E isso é o que? São simplesmente os produtos que vão ser usados para a reação, certo? Eu pensei o que? Eu quero produzir dióxido de carbono, CO2. Então, para eu produzir CO2, no mínimo eu vou precisar o quê? De C e de O, né? Do carbono e do oxigênio. Então, primeiro de tudo, eu escrevo essa equação, certo? Depois eu tenho que ver se essa equação ela está totalmente balanceada. Como assim se a equação vai estar balanceada? A mesma quantidade de átomos que eu tenho antes da equação e que eu vou ter depois da reação, elas têm que ser iguais. Se vocês observarem essa reação aqui, ó, eu tenho C mais O2 que vai ser igual a CO2. Antes, né, do final da reação aqui, da equação, eu tenho o quê? Qual é a quantidade de carbono que eu tenho? Qual é a quantidade de C que eu tenho? 1. E qual é a quantidade de oxigênio que eu tenho? 2, certo? Esse 2 aí, o azulzinho que vocês estão vendo, ele significa quantidades de átomo também, certo? É o número de átomos que tem desse elemento. Se eu tenho O2, significa que eu tenho 2 átomos de oxigênio, certo? Se eu não tenho nada aí embaixo, significa que eu só tenho um átomo de oxigênio. Da mesma forma, se eu tivesse 3 aí no lugar desse 2 que está em azul, seria o quê? 3 átomos de oxigênio, certo? Se eu tivesse 10 aí embaixo, 20, infinitos números aí que você queira colocar, vai ser essa quantidade aí. Se tivesse 20 aqui embaixo no lugar de 2, seriam quantas moléculas de oxigênio? 20, certo? Então a gente faz essa contagem primeiro para ver se a equação está balanceada. Ó, do lado aqui, do lado esquerdo, eu tenho um C mais 2 oxigênios. Então, ao todo, eu tenho 3 átomos, certo? 3 elementos, certo? 2 iguais e um diferente, certo? Eu tenho 3. Lá do outro lado da equação, depois da setinha do lado direito, nós temos quantos átomos aí? Ó, o C, a gente tem 1, e ainda continuando ter o quê? 2 oxigênio. Então a gente tem também, ó, 3 átomos do outro lado também. Então, antes da reação, nós temos o quê? 3 átomos. E depois da reação, nós temos mais o quê? Mais 3 átomos. Então, ó,
A quantidade é a mesma. Se a quantidade é a mesma, significa que o átomo está, que a equação está balanceada, certo? Beleza? Então esse númerozinho aí, que está do lado direito inferior do elemento químico, da representação do elemento, significa o número de átomos desse elemento, certo? Mas só existe esse número numa equação? Não. Do lado esquerdo de cada número, de cada símbolo de elemento, vai ter um número. Esses daí você está vendo, ó, o C mais o O2, certo? Você não está vendo nenhum número do lado esquerdo dele, mas tem. Quando não está aparecendo nenhum número, significa que é o quê? O número 1, certo? Você vai ter aí, ó. Quando você não vê, é número 1. Quando tem qualquer outro número que não seja 1, ele vai estar aí escrito. Mas quando é 1, não tem necessidade de a gente escrever, certo? E esse 1, o que é que ele significa? Esse 1 é um número de mols, certo? Ou seja, é um número de moléculas que a gente vai ter na reação. Lembra que eu falei que o número de mols ali era 6,02 vezes 10 a 23, lá no slide anterior, naquela constante, certo? Então, ó, quando eu não tenho nada ali do lado, esse número é um número que a gente chama de número de mol, certo? Nesse caso aqui, o número de mols ele não vai interferir na reação, certo? Essa reação já está balanceada. Por quê? Esse número vermelho aí, ele sempre vai multiplicar com esse número azul de baixo, certo? Nesse caso, por que eu disse que não influencia? Porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, ó, no caso do carbono aqui, ó, eu tenho 1 aqui do lado, multiplicado pelo 1zinho que está ali invisível azul, que seria aqui, ele é 1. 1 vezes 1, 1. No caso do oxigênio, eu tenho esse 1 em vermelho aí, que ele vai multiplicar o 2, que está embaixo em azul. Então, 1 vezes 2, 2. Então, não tem necessidade de eu mostrar esse 1, certo? Mas sempre que aparecer um número do lado esquerdo do elemento, né? Do elemento químico que está representado em qualquer equação, lembre-se sempre que isso vai ser o número de mols, vai ser o número de átomos que vai ter, não é, naquela reação ali, certo? Então, como é que a gente faz isso na prática? Vou mostrar para vocês agora uma outra equação, uma equação bem simples também, que é aquela equação da água, que eu já venho falando, né? Que você tem o hidrogênio mais o oxigênio para dar origem ao quê? À água, certo? Então, só recapitulando aqui. Primeiro você escreve a equação, você vai colocar do lado esquerdo da equação, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os reagentes, ou seja, os átomos que vão reagir para dar origem a um produto, certo? Que vai estar lá depois da setinha. Essa setinha, quando está por um lado só, significa que essa equação ela não é reversível, certo? Se eu tivesse duas setinhas aí, uma indo e uma voltando, significaria que essa reação ela é reversível, ou seja, se eu tenho só essa setinha aqui do jeito que está, significa que quando eu juntar o carbono mais o oxigênio, ele vai virar CO2. E esse CO2 ele não vai poder mais ser dividido e voltar a ser carbono mais oxigênio, certo? Se eu tivesse uma setinha indo e outra setinha voltando, significaria o quê? Que essa equação ela é reversível, ou seja, a mesma maneira que o carbono mais o oxigênio está se juntando para formar o CO2, esse CO2 também ao mesmo tempo vai estar se desfazendo, se quebrando e voltando a se formar carbono e oxigênio, certo? Então, ó, esse número que está do lado esquerdo dos elementos químicos aí, em vermelho, é o que a gente chama de número de mols, certo? Que é o número de moléculas que vai ter, o número de átomos que vai ter naquela reação, certo? E embaixo aí, do lado que está em azulzinho, é o número de átomos que eu vou ter, certo? Ou seja, O2 significa que eu tenho dois átomos desse mesmo elemento, certo?
E esse númerozinho aí, o número de átomos, ele sempre vai multiplicar pelo número de mols. No caso dessa equação não faz diferença porque o número de mols é 1, que está em vermelho aí. Então se eu multiplico 2 por 1, não faz diferença, não importa eu colocar esse 1 aí na frente, certo? Só fica mais poluída a equação, certo? Mas qualquer outro número que tiver aqui, se tivesse, por exemplo, no lugar desse 1, tivesse 2, você ia multiplicar 2 vezes 2, que ia ser 4 átomos de oxigênio, certo? A gente vai ver no próximo slide agora como é que fica essa relação. É bem simples. Ó, aquele primeiro passo, né? Escrever a equação. Eu quero produzir água, certo? Se eu quero produzir água, eu preciso de quê? De hidrogênio mais oxigênio. Eu tenho um gás hidrogênio e o gás oxigênio, né? Lembra que esse númerozinho de baixo aí, nesse 2, significa que é o número de átomos que eu tenho, certo? Ou seja, eu tenho um 2 embaixo do hidrogênio e eu tenho um 2 embaixo do oxigênio. Então significa que eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio, certo? Eu tenho uma setinha apontando para onde está acontecendo o sentido da reação e depois dessa setinha eu vou ter o produto final dessa reação química. O produto final dessa reação química é o quê? É a água. A água é composta pelo quê? H2O. Esse 2 está embaixo de quem? Do H, do hidrogênio. Então significa que é 2 átomos de hidrogênio. Tem algum número ali no oxigênio do H2O? Visualmente não, mas a gente sabe que tem um, certo? Sempre que tiver um, não precisa colocar. Beleza? Então, ó, quantos átomos eu tenho no total do produto final aqui na água? Eu tenho 2 átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio. Então, do lado direito aqui eu tenho o quê? 3 átomos, somente 3, certo? A gente vai ver se a equação está balanceada olhando os dois lados da equação. Então, se no final aqui eu tenho 3 átomos, no início lá, né, onde você tem a soma ali, a mistura dos produtos, você tem que ter 3 também, teoricamente. Mas quanto é que a gente tem do outro lado aqui, do lado esquerdo? Do lado esquerdo eu tenho o quê? Eu tenho 2 hidrogênios mais 2 oxigênios. Então eu tenho no total de 4 átomos, certo? Então eu tenho 4 átomos de um lado e tenho 3 átomos do outro. Isso é possível? Não pelas leis de conservação de massa, certo? Que você não tem, nada se cria, nada se perde, só tudo se transforma. Se isso não fosse verdade, você poderia deixar do jeito que está, mas no caso aqui a gente perdeu um átomo depois da reação, né? Um átomo de quê? De oxigênio. Então isso é possível acontecer? Não, por conta daquelas leis físicas, né? Certo? Da lei da conservação das massas. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso balancear essa quantidade de átomos que eu tenho nessa equação. Ah, mas isso é fácil de fazer, professor. É só botar um 2 embaixo do oxigênio ali da água. Sim, mas se você colocar um 2 ali embaixo do oxigênio da água, o que é que vai acontecer? Você vai deixar de ter água e você vai ter água oxigenada, certo? Que é o H2O2, certo? Ah, então se não pode é só apagar o 2 aqui de baixo do lado esquerdo do oxigênio. Não, por quê? Porque o oxigênio ele não é encontrado o oxigênio molecular. O oxigênio ele é bem reativo, ele sempre vai estar ligado a alguma coisa, certo? Então o oxigênio que a gente mistura para fazer a água, por exemplo, é o oxigênio gás oxigênio, não a molécula oxigênio, certo? Então você vai encontrar o oxigênio por aí em formato de quê? O2 ou O3, que é o ozônio. E o hidrogênio, você nunca vai encontrar o átomo de hidrogênio sozinho por aí. Você sempre vai encontrar o quê? H2, né? Que ele junto com outro oxigênio que a gente viu na última aula, que eles procuram a estabilidade se juntando, né? Para completar a camada de valência dele ali, certo? Para ficar estável. Então, você sempre vai ter os átomos formando elementos, sejam simples ou compostos, basicamente. Então, você tem aqui, ó, 2 átomos de hidrogênio de um lado, mais 2 átomos de oxigênio. Eu tenho 4 átomos. Então teria que ter 4 átomos do outro lado. E como eu disse, não dá para mexer nesses numerozinhos de baixo, certo? Nunca mexam nessa quantidadezinha de átomo embaixo aí do lado direito, inferior, certo? Então o que é que a gente pode fazer?
Lembra que eu falei que além desse número de átomos aí, a gente tem um número de mols, que é aquele número que ficava em vermelho lá que eu mostrava para vocês, do lado direito, do lado esquerdo dos átomos. Então a gente vai ter que mexer nisso aí. Como é que a gente mexe? A gente vai brincando. Simplesmente eu olho para a equação aqui, ó. Eu olho para essa equação. Olhem para a equação de baixo agora, que é a mesma da de cima, mas olhe para de baixo. Vejam, eu tenho dois átomos de hidrogênio do lado esquerdo, certo? Eu olho do lado direito. Quantos átomos de hidrogênio tenho? Eu tenho dois também. Eu preciso mexer nesses átomos de hidrogênio agora? Não, eu não preciso mexer nesses átomos de hidrogênio. Por quê? Porque ele tem a mesma concentração, certo? Mas vai ser sempre assim? Não. Vamos ver. Quantos átomos de oxigênio eu tenho de um lado? Do lado aqui direito. 1. Quantos átomos de oxigênio eu vou ter do lado esquerdo aqui? Eu tenho 2. Então, quem é que eu preciso aumentar? Do lado esquerdo ou do lado direito? Do lado direito, certo? Então, como é que eu faço isso? Vê só. O hidrogênio do lado esquerdo aqui e o oxigênio são separados, certo? Então, ó, se eu botar, por exemplo, um 5 aqui do lado do hidrogênio, certo? Um número de mols eu colocar 5 aqui. Esse 5 ele vai multiplicar pelo 2 e eu vou ter o quê? 10 átomos de hidrogênio, certo? Mas aí o oxigênio não vai sofrer alteração. Por quê? Porque estão separados. Mas já não acontece do outro lado, porque do outro lado eu não tenho só o hidrogênio e o oxigênio, não. Tenho a água, é uma molécula só. Então, todo o número de mols que eu colocar do lado aqui da água, ele vai multiplicar não só o hidrogênio, mas também o oxigênio. Ele vai multiplicar tudo, certo? Ele vai multiplicar o H2O. Não vai multiplicar só o H ou só o O, certo? Ficou claro? Então, vê só. Eu preciso aumentar a quantidade de oxigênio que está do lado direito ali, né? A quantidade de oxigênio da água. Quanto é que eu preciso colocar? Qual é o número que eu preciso colocar do lado ali, no número de mols, para multiplicar o oxigênio para que ele se torne 2, certo? Para que ele se torne 2, tenha a quantidade de 2 oxigênio. O único número possível que eu posso colocar ali é o 2, certo? Então, vamos ver agora quanto é que ficou. Primeiro vamos começar pelo oxigênio, que é o que estava faltando, né? Esse 2 aí vai multiplicar o oxigênio. No oxigênio não tem nenhum número embaixo, porque é 1, certo? Então, 2 vezes 1, eu vou ter 2 oxigênios, certo? Do outro lado da equação ali, quantos oxigênios eu tenho? 2 também. Então, ó, o número de oxigênios ficou igual, certo? Ah, então acabou a equação. Será? Como eu falei, o lado direito, o lado do produto, quando você aumenta o número de mols ali, você vai estar multiplicando tudo. Então, além de eu ter multiplicado o oxigênio, que tinha 1 ali, 1 vezes 2 ficou 2 oxigênio, eu também vou estar multiplicando, querendo ou não, o hidrogênio. O hidrogênio, qual é o número de átomos de hidrogênio? 2, que está ali embaixo, né? Então, 2 vezes 2, que é o número de mol, eu vou ficar com 4 átomos de hidrogênio. Então, por um lado, eu completei o número de oxigênio, mas do outro, eu descompletei o número de hidrogênio. Então, o que é que eu faço agora? Eu consegui igualar o número de oxigênio. Então, eu tenho que mexer agora no número de hidrogênio ou de oxigênio? No número de hidrogênio, porque ó, do lado do oxigênio aqui, o número de mols é 1. Então, eu não preciso mudar nada, porque não já tem aqui 2 oxigênios e do outro lado tem 2 oxigênios também, eu preciso mudar só o quê? Só o hidrogênio. Então, ó, qual é o número que eu preciso colocar ali do lado do hidrogênio para ficar a mesma quantidade de átomos que eu tenho do lado da água ali, do lado do produto? Se eu colocar 1 ali, adianta? Não, porque 2 vezes 1 vai continuar sendo 2. Então, preciso de um número que eu multiplique esse 2, que vai dar 4, né? Porque do outro lado agora não ficou 4, né, na água? Porque eu tenho 2 vezes 2, que dá 4. Então, vai ter 4 hidrogênios e 2 vezes 1 do oxigênio, 2. Então, vou ter 4 hidrogênio e 2 oxigênio, certo? Então, qual é o número que eu coloco ali do lado do hidrogênio?
O 2. Vê se não é. Eu multiplico aqui de um lado o 2 vermelho pelo 2 preto, eu tenho quanto? 4 átomos de hidrogênio. No meio aqui eu tenho o oxigênio, certo? Que eu tenho 2 também, 1 vezes 2, 2 moléculas de oxigênio. E do outro lado, que é o meu produto final, eu tenho a mesma quantidade. Ó. Esse 2, como eu falei, ele vai multiplicar toda a molécula da água, não é só um elemento da molécula, ele vai multiplicar tudo, certo? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter de um lado aqui 2 vezes o 2 do hidrogênio, eu vou ter 4. Então eu tenho 4 hidrogênio aqui e do lado direito e 4 hidrogênios do lado esquerdo, certo? Confere a quantidade de átomos de hidrogênio, confere. Então, ó, quantos átomos de oxigênio eu vou ter? O 2 que está aqui na molécula de água multiplicou pela quantidade de oxigênio, então eu vou ter 2 átomos de oxigênio, certo? Quantos átomos de oxigênio eu tenho antes da seta da equação? 2 também. Então essa equação ela está balanceada, certo? Se você for contar a quantidade de átomos que eu tenho nessa equação de um lado e a quantidade de átomos que eu tenho na equação do outro lado, eles são exatamente iguais. Como eu falei, as equações elas seguem as leis das proporções, né, definidas, é a lei da conservação de massa. Então, ó, nessa equação balanceada aqui, ó, nada se perdeu, nada apareceu, nada sumiu do nada, né? Só se transformou, certo? Então, tenho aqui na equação balanceada 4 átomos de hidrogênio de um lado, mais 2 átomos de oxigênio, que vai dar origem ao quê? A 2 mols de quê? De água, certo? Ou seja, também eu vou ter 4 moléculas de oxigênio, de hidrogênio mais 2 moléculas de oxigênio, certo? Não é difícil não, você só tem que contar a quantidade de átomos que eu tenho antes e a quantidade de átomos que eu tenho depois. Só que eu nunca vou poder mexer nesse númerozinho que está embaixo. Eu só vou poder mexer nesse número que está em vermelho aí do lado, que é o número de mols, certo? Bem tranquilo. Vão acostumando aí, mas é bem tranquilo, certo? Aqui eu também ó, tenho outro exemplo de equação aqui, certo? Aqui, ó, essa equação aqui você vai ter ó, o CHO mais o oxigênio, que vai formar CO mais HO. A gente conta a quantidade que tem de um lado e a quantidade que tem do outro. Se for igual, beleza. Se não for, certo? A gente tem que balancear. Ó, quantos átomos de carbono tem aqui? 2. Quantos átomos de hidrogênio tem? Quantos átomos de carbono tem antes da equação? Perdão. 1. Quantos átomos de hidrogênio? 1. E quantos átomos de oxigênio? 2. Certo? Quantos átomos eu vou ter do outro lado também? A mesma quantidade, certo? Eu vou ter 4 de um, 4 átomos de um lado e 4 átomos do outro, certo? Ó, como eu falei, além dessa circunstância aí que a gente tem, da questão da estequiometria, a gente, quando a gente produz uma. Quando a gente vai trabalhar com uma substância, a gente vai produzir uma substância, essa substância ela pode ser uma substância pura, certo? E ela pode ser uma substância que seja composta por alguma outra coisa. Então a gente tem que ficar de olho na pureza dessa substância, porque na hora de preparar uma reação, essa quantidade de impurezas que tem na substância que a gente está usando, ela vai influenciar diretamente no cálculo que a gente tem que fazer, no cálculo que a gente vai ter que usar, certo? Mas como assim? Ó, toda substância química que você comprar comercialmente, ela vai ter um rótulo. Esse rótulo ele vai indicar o nome da substância, vai indicar o peso molecular, vai indicar a fórmula química dessa substância que a gente vai estar usando, certo? Aqui a gente vai ter ó, um exemplo aqui que eu botei de um rótulo aqui bem destacado do lado direito, que a gente tem ó, fosfato de potássio dibásico, PA, né, que é padrão analítico, que é
praticamente puro ele, certo? Padrão analítico. Então, ó, a gente embaixo vai ter a fórmula química dela, ó, Na2HPO4, certo? 12H2O. E do lado você vai ter o peso molecular, que é 358,14. Lembrando que esse peso molecular é o peso do átomo. E a gente lembra que o peso do átomo é o quê? Está relacionado diretamente com a quantidade de prótons que a gente tem onde? De nêutrons, desculpe, que a gente tem onde? Lá no núcleo, certo? Então, ó, o que a gente observa aqui nessa foto aqui? É a foto do lado direito, tá? Que tá só o mostrando aqui as informações que tem no rótulo. Então, ó, eu tenho aqui, ó, fosfato de sódio de básico, certo? Então, ó, esse fosfato de sódio de básico, se ele fosse puro, ele seria só o quê? Na2HPO4, certo? Só que não só está isso na fórmula, tá? Além do Na2HPO4, tem 12H2O, ou seja, além do fosfato de sódio, a gente vai ter o quê? 12 moléculas de água, certo? Essa substância ela é hidratada, beleza? Então, ó, você tem que levar em consideração na hora de fazer um cálculo que você tem o quê? O peso da água aí, certo? Na tabela periódica a gente vai ter o peso molecular de cada átomo desse. Aí como é que a gente faz esse cálculo? Certo? Só a nível de curiosidade para vocês saberem e depois vocês olham isso com mais calma. Primeiro, a gente tem que olhar se a substância ela é pura ou não. Como eu falei aqui, no rótulo eu tenho fosfato de sódio de básico, certo? O que é o fosfato de sódio de básico? É esse que eu tenho aqui, ó, Na2HPO4. É o fosfato de sódio de básico, certo? Só que ele é puro? Não, porque ele está junto com 12 moléculas de água. Então, esse peso que eu tenho aqui, ó, de 358,14, ele é o peso dessa molécula com a água. Então, eu tenho que retirar, subtrair o peso da água dessa substância antes de fazer meus cálculos, certo? Então, como é que eu faço isso? Vocês vão ver, eu quero que vocês façam isso aí, vocês peguem a tabela periódica de onde vocês quiserem. Na internet tem um monte, certo? Ou até das nossas aulas também, tem uma tabela periódica lá na nossa aula, nas aulas anteriores. Mas só quero que vocês façam esse exercício. Vê só, utilizando justamente esse exemplo aqui do lado esquerdo aqui dessa fotinha que está do lado direita, certo? Ó, a gente sabe que o peso do fosfato de sódio de básico com 12 moléculas de água, ele tem um peso de 358,14, certo? Se a gente pegar o peso do átomo do sódio, mais do hidrogênio, do fósforo, do oxigênio, do hidrogênio de novo da água e do oxigênio da água, vai dar esse peso, certo? O que é que eu quero que vocês façam aqui para fixar, para vocês verem como é que se faz? Primeiro, ó, pega o peso da água e calcula o peso da água. Como é que você faz isso? Embaixo de cada elemento químico lá, você vai ter o peso molecular, certo? Que é esse PMzinho aí. O peso molecular de cada átomo vai ser diferente. Então, ó, por exemplo, quantos hidrogênios eu tenho na água? Quantos hidrogênios eu tenho na água? 2. O peso molecular da água, do hidrogênio, é 1, certo? Então, 1 vezes 2 vai ser o quê? 2. Mais o peso do oxigênio, que é quanto? 16, certo? Então, quantos átomos de oxigênio eu tenho numa molécula de água? 1. Então, eu vou ter 16, que é o peso molecular do oxigênio, mais 2, que é o peso molecular de duas moléculas de hidrogênio, que cada molécula de hidrogênio pesa 1. Então, eu vou ter 16, 17, 18. O peso de uma molécula de água é 18 gramas.
Só que eu só tenho uma molécula de água aí? Não, ó, tá vendo o número de mols ali do lado? É 12. Então, ó, esse peso da água eu vou multiplicar por 12, certo? Então, ó, 18 vezes 12 vai dar um número. Então, ó, esse número aí, esse 18 vezes 12 aí, você vai subtrair desse 358,14, certo? Então, quando você subtrair desse 358,14, você vai ter retirado totalmente o peso da água. Aí você vai ficar com o peso exatamente do quê? Do fosfato de sódio de básico, certo? Façam esse exercício aí que eu tô sugerindo para vocês verem quanto é que dá, certo? Mas façam mesmo, não deixem de fazer não. É bem simples. Volte essa parte da aula aqui do slide que eu estou falando, explicando como foi, e façam de novo. Ó, só mostrando aqui, ó, os outros dois rótulos aqui, principalmente esse rótulo do meio aí, a gente tem o que, ó? Cloreto de bário Pa, certo? Só que esse cloreto de bário, ele é uma substância pura que a gente está vendo aqui? Não, né? Ela é uma substância também que ela não é pura, ela está misturada. Misturada com o quê? Com água também, certo? Ó, o cloreto de bário é só essa aí, ó, BaCl2, certo? Só que ele tem o quê? 2H2O. Ou seja, tem duas moléculas de água aí nesse cloreto de bário. Então, ó, qual é o peso molecular do cloreto de bário com as duas moléculas de água? É o que? 244,26. Então, ó, peguem esse mesma coisa que a gente viu no último exemplo aqui e faça também com esse cloreto de bário. Calcule a massa da água e depois subtraia desse peso total. Como eu falei, ó, cada hidrogênio da água tem um peso de 1, certo? E eu tenho 2 hidrogênios na água, então tenho 2 aí. O oxigênio tem um peso de 16. Então, ó, 16, que eu só tenho um oxigênio, né? 16 mais os dois eu dou 18, certo? Esse 18 você vai multiplicar por 2 porque tem 2 mols aí de água, certo? No outro exemplo a gente ia multiplicar por quanto? Por 12, certo? Aí depois que vocês multiplicar esse peso aí, esse 18 aí por 2, você subtrai do peso total, que é o quê? 244,26, certo? Aí você vai ter o peso puro do cloreto de bário, certo? Não é difícil não, beleza? Então, toda vez que vai realizar um cálculo estequiométrico, você tem que levar em consideração isso, o grau de pureza dessas substâncias, porque senão você vai errar totalmente nessa reação e seu produto final vai dar totalmente errado, por você ter colocado pouca ou muita substância na hora de fazer a reação, certo? Então, algumas vezes a gente tem que descontar as impurezas, que é isso que eu mostrei para vocês aí, que tem que fazer o quê? Tem que prestar atenção no rótulo da substância que está sendo utilizada e ver se ela é realmente pura ou não. Geralmente as impurezas que tem na maioria das substâncias do laboratório é a questão dela ser hidratada, certo? Hidratada significa que ela tem moléculas de água. Outras substâncias que não têm molécula de água a gente chama de anidra, certo? Qualquer substância anidro que você encontrar é uma substância que não tem moléculas de água ali no meio, certo? Geralmente são substâncias puras, certo? Mas a maioria das substâncias ela vem hidratada com uma, duas, 3, 10, 12, como é o caso do fosfato de sódio, certo? Então, ó, tem que sempre prestar atenção nisso. E repetindo, façam esse exemplo que eu mostrei para vocês aí. Calculem esse peso, certo? Do, da água. Aí vocês perguntam, mas professor, se isso cair numa prova, como é que eu faço? Primeiro, se isso cair numa prova, isso vai cair da seguinte forma. Eu vou mostrar essa formulazinha aí e o peso molecular total, feito está aqui nesses exemplos aqui, ó. Eu tenho uma forma química, ou seja, Na2HPO4 12H2O e o peso molecular do lado, certo? Que é 358,14, que é o peso molecular dessa molécula todinha. Se isso for pedido em prova, vocês vão estar em contato com uma tabela periódica para vocês logicamente olharem o peso molecular de cada uma substância dessa. E também vocês vão ter o que? Na própria questão,
vocês vão ter essas quantidades aí definidas, certo? Você vai ter a fotozinha lá do átomo ou dizendo o peso de cada átomo, por exemplo, oxigênio igual a 16, aí vocês já vão saber que o peso do oxigênio é 16, hidrogênio igual o quê? 1, certo? Então isso vai estar disposto na questão. A única coisa que vocês vão ter que saber fazer é somar, certo? Somar e subtrair, certo? Não vou cobrar isso em prova diretamente, mas saibam que isso aí é extremamente importante para todo o resto da vida profissional de vocês. Tudo que vocês forem fazer, vocês não vão chegar no laboratório e contar tudo prontinho, não. Pode até encontrar, mas um dia que vai acabar essa substância que está pronta e vocês vão ter que fazer, preparar outra substância, certo? Preparar uma solução tampão, preparar um meio de cultura, preparar qualquer coisa, vocês vão ter que saber utilizar esse tipo de informação. Vocês vão ter que saber ler um rótulo de uma substância, certo? Vocês vão ter que saber ver se essa substância é pura ou não. E se ela tem impureza, você vai ter que retirar do cálculo o peso dessa impureza para não influenciar na hora de calcular, na hora do cálculo do resultado final, certo? Então prestem bastante atenção nisso aí. Eu estou pegando bem nesse slide aqui, porque isso aqui é bastante importante. Seria bem melhor que a gente tivesse em aula, se a gente tivesse tendo aula presencial, eu ia estar mostrando um monte de cálculo para vocês aqui, certo? Como é que utiliza para fazer esses cálculos, tudinho, a gente ia estar fazendo esses cálculos na prática, certo? Mas como fica mais complicado explicar cálculo assim, fica meio confuso para a cabeça de vocês, eu estou tentando dar o quê? Estou tentando passar a ideia principal e eu quero que vocês me entendam. Por isso que eu peço, sejam bem enfático nesse slide aqui, tente fazer isso que eu pedi com o cálculo desses dois aqui, certo? Do cloreto de bário e do fosfato de sódio de básico, certo? E só para completar aqui que eu falei dessas duas figuras, né? Falta a figurazinha a primeira figurazinha aqui, né? Que é no caso do enxofre puro em pó, certo? O enxofre, o símbolo dele que está na tabela periódica é o S, certo? E aqui a gente está vendo logo embaixo do nome enxofre tem um S. Esse S tem alguma coisa aí do lado? Não. Então significa que isso é o quê? Uma substância pura. Se você for ver na tabela periódica, o peso molecular do enxofre vai ser exatamente igual a esse peso que está aqui, ó, nesse rótulo aí, que é 32,07. Não tem nenhuma outra coisa aí a não ser o símbolo do enxofre, que é o S. Então isso é uma substância pura. Quando eu for fazer cálculo de qualquer coisa que eu vá utilizar, fazer qualquer solução, eu não vou precisar me preocupar com a questão da pureza dela, porque ela já é pura. Já as outras duas, o cloreto de bário e o fosfato de sódio de básico, elas são substâncias que elas têm impurezas, e essa impureza é molécula de água. Então você tem que retirar do peso molecular final o peso da molécula de água que está ali. Sempre lembrando de multiplicar pelo número de mols, que é esse número que está do lado da molécula de água aí, certo? No caso do cloreto de bário é o 2 e no caso do fosfato de sódio de básico é o quê? É o 12, certo? Façam aí e vejam aí, me digam o resultado depois, certo? Agora, depois de falar da pureza das soluções, tudinho, nós temos outra questão que é a questão do rendimento, certo? Sempre voltando para a questão de culinária, né, que fica mais fácil de entender. Quando você prepara você vai ver uma receita lá, certo? Você vai ver aquela quantidade de ingredientes, né? O tipo de ingredientes, a quantidade de ingredientes que você vai usar e no final vai ter ali esta receita, né? Rende 4 porções, rende 2 porções, certo? Então, rendimento é a quantidade do produto final que a gente vai ter, certo? Geralmente, quando a gente utiliza é, na teoria, geralmente a gente consegue calcular 100% de aproveitamento, certo? Mas na prática, nunca a gente consegue obter os 100% desse rendimento, certo? Então, basicamente, o rendimento ele é o quê? O rendimento de uma reação química ela é a relação entre a quantidade realmente obtida, né, a quantidade real que a gente vai obter, certo? E a quantidade teórica que a gente calcula, porque quando a gente calcula, ela geralmente vai dar 100%, certo?
Quando eu faço aquele cálculo lá que eu mostrei para vocês da reação da água, eu coloco H2 mais O2 vai dar 2 mols de H2O, aquilo ali eu tive 100% de rendimento, um rendimento de 100%. Aquilo é na teoria é tudo muito bonito. Mas na prática tem vários fatores que vão influenciar essa reação aí e vai impedir que você tenha 100% de rendimento, certo? Então, ó, na prática, numa reação química a gente nunca vai alcançar 100% de rendimento, certo? Então, ó, o rendimento ele fica aí entre o real e o calculado, certo? Então, como é que a gente faz para obter um rendimento, para calcular o rendimento de uma substância que seja um rendimento plausível, certo? Que não seja um rendimento de 100%. Até porque, por exemplo, quando você vai fazer algum artigo científico, que você vai escrever, que você diz que deu 100% de rendimento aquilo ali, geralmente você vai ser contestado, porque como eu falei, na prática não existe 100% de rendimento de uma reação, como eu falei, por diversos motivos, certo? Então, como é que a gente faz para calcular um rendimento que seja utilizável na realidade, né, no nosso cotidiano? Ó, a fórmula de rendimento que a gente usa é essa aqui, ó. O rendimento ele vai ser igual à quantidade de produto real, certo? Que é a quantidade de produto que realmente vai ocorrer quando a gente faz a reação, dividido pela quantidade teórica daquele produto, certo? Vezes 100, porque isso aí vai dar em porcentagem, né? Vezes 100%, certo? Então, ó, eu fiz um cálculo de uma reação que deu tantos por cento, digamos, deu 90%. O meu cálculo que eu fiz para aquela reação, certo? E quando eu chego na prática, essa reação só dá o quê? 50%, certo? Então, como é que eu vou saber qual é o rendimento que eu vou expressar? Qual que eu vou usar? Eu vou usar os 90% que foi na teoria ou vou usar os 50% que foi na prática? Simplesmente eu faço o seguinte: eu pego esse produto real que eu tive, os 50, certo? Divido pelos 90 e multiplico por 100, certo? Aí eu vou ter o quê? A quantidade real desse produto, certo? O rendimento real desse produto na reação, certo? Eliminando os erros em porcentagem, certo? Então o rendimento é isso aí, é a quantidade relativa que você vai obter de produto daquela reação química, certo? Como eu falei, ó, eu tenho H2 mais O2, que no final eu vou ter o quê? H2O. Então, qual é o rendimento do meu H2O? Eu faço isso. Se no real eu tive isso, eu vou dividir o produto, a quantidade de produto que eu obtive na vida real, lá no meu experimento, e vou dividir pela quantidade teórica que eu calculei antes de fazer meu experimento. E vou multiplicar pelos 100% para dar o resultado em porcentagem. Certo? Beleza? Tranquilo, né? Parece difícil, mas não é não. Se acalmem aí, acalmem o coração, tomem uma aguinha com açúcar, né? Feche os olhos, respirem fundo e olhem direitinho essas partes aí. Assim, eu sempre deixo essa aula para o final, mas essa aula eu sempre estou com vocês, eu sempre estou trabalhando bastante exercício. Na prova cai exercício. Não vou cair cálculos. Nessa prova eu não vou cobrar cálculo, logicamente, né? Certo? Cobrarei, talvez, provavelmente, equação, certo? Para vocês balancearem, mas como eu falei, a equação é bem simples. É só você calcular o número de átomos que você tem antes e a quantidade de átomos que você tem depois, e depois você só faz acertar essas quantidades, certo? Mas fiquem tranquilos, beleza? Não vai ser nada demais. Agora a gente vai falar um pouco sobre soluções, né? Mas o que é uma solução? Solução basicamente é uma mistura, certo? A gente viu aquela aula de mistura, né, que você tem o quê? Misturas homogêneas e misturas heterogêneas, certo? Soluções são misturas homogêneas, certo? Mas qual é a diferença de uma solução para uma mistura? Porque eu não chamo tudo de mistura, eu chamo tudo de solução. Ó, a diferença é o tamanho das partículas que estão envolvidas nessas soluções,
certo? Toda solução é uma mistura, mas nem toda mistura é uma solução, certo? Por quê? O que é característica? O que caracteriza uma solução? O que é que diferencia essa solução das outras misturas? É o tamanho da molécula. Ou seja, solução ele é um nome dado a dispersões cujo tamanho das moléculas dispersas é menor que 1 nanômetro, ou seja, é uma mistura onde as partículas que estão sendo misturadas são menor que 1 nanômetro. 1 nanômetro ele é equivalente a 10 angstrom ou 10 elevado a menos 7 centímetros, certo? Você pega 1 centímetro e divide ele 7 vezes, certo? Aí você vai ter 1 nanômetro, certo? 10 a menos 7, certo? Centímetros. Então, ó, por essas partículas serem extremamente pequenas, a gente não consegue ver a olho nu quem compõe essa partícula e nem muito menos ao microscópio, certo? Então, ó, é impossível você conseguir separar o disperso do dispersante, né? Certo? Por processos físicos simples. Então, ó, o que é uma solução? Defina aí, professor, o que é uma solução? Todo mundo pergunta, né? Então, ó, solução é uma mistura onde os componentes dessa mistura são menores que 1 nanômetro, certo? E esses componentes eles não conseguem ser visualizados nem a olho nu e nem ao microscópio, certo? E ela é impossível de separar, certo? Esses dispersantes por processos físicos simples, beleza? Voltem aí e anotem aí no caderno de vocês essa definição, porque se eu perguntar o que é a solução na prova, vocês vão saber responder, certo? Então, ó, a solução, como eu falei, ela é uma mistura. Então, ela vai ter dois componentes. Para você poder ter uma mistura, você tem que ter dois componentes no mínimo, certo? Só que os componentes de uma solução, eles são chamados de soluto e solvente, certo? E o que é soluto e solvente? Soluto representa a substância que vai ser dissolvida. E solvente é a substância que vai dissolver o soluto, certo? Se eu pensar em água, em sal, beleza? Quem dissolve quem? A água dissolve o sal, certo? Se a água dissolve o sal, a água vai ser o quê? O solvente. De fato, a água ela é considerada o quê? Um solvente universal, certo? Mas ó, se eu misturo água e sal, quem dissolve quem? A água vai se dissolver o quê? O sal. Se a água dissolver o sal, a água a gente considera como a parte da solução que ela é o solvente, certo? Quem é dissolvido pela água? O sal. Então o sal ele vai ser o quê? O soluto. Então, ó, uma solução ela é composta por essas duas partes, o soluto e o solvente. Quem dissolve é chamado, a substância que dissolve é chamada de solvente, e a substância que é dissolvida é chamada de soluto, certo? A propósito, o exemplo que eu dei de água e sal, ou água e açúcar, quando você dissolve totalmente a água com sal ou a água com açúcar, você mesmo olhando no microscópio, você não consegue diferenciar molécula de sal e molécula de açúcar naquela água. Se eu não consigo diferenciar nem a microscópio, nem olhando no microscópio, como eu falei, aquilo é uma solução, o que não deixa de ser uma mistura homogênea, certo? Que a gente não consegue diferenciar fases, beleza? Então, ó, só repetindo, as soluções elas são compostas por quê? Por duas partes, né? Você tem a parte, a substância que vai dissolver, que a gente chama de solvente, e a substância que é dissolvida, que a gente vai chamar de soluto, certo? Geralmente, o soluto que está numa solução, ela vai estar em menor quantidade do que o solvente. Porque quando você vai dissolver a água com sal, você vai dissolver o sal na água, você tem que ter mais água do que sal, logicamente, para poder dissolver, né? Então você precisa de mais soluto do que o solvente para poder obter uma solução, certo?
Como eu falei, ó, o exemplo de água e sal e água e açúcar são exemplos de soluções, beleza? E essa quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente também vai modificar o nome e o tipo de solução que a gente vai ter, certo? E quais são esses tipos que a gente vai ver? Então, ó, como eu vinha falando, aqui tem um exemplo também, ó, de uma preparação de uma solução. Você vai ter o soluto e o solvente, certo? Que quando você misturar, você vai ter uma solução que você não vai conseguir diferenciar os componentes dela nem olhando do microscópio, certo? Então, esses dois componentes eles podem apresentar diferentes quantidades e essas quantidades vão influenciar diretamente nas características, certo? Então, como resultado da quantidade de solvente para a quantidade de soluto, nós vamos ter o que? Diversos tipos de solução. Cada uma desses tipos de solução vai se basear em quê? Em uma determinada condição, certo? Mas quais são essas condições? Eu ainda não estou conseguindo entender, professor. É bem simples, vê só. Nós, de acordo com as soluções, elas vão ser classificadas de acordo com a quantidade de soluto ou de acordo com a quantidade de solvente, certo? Vai ser basicamente a mesma definição, mas vão ter nomes diferentes, vai depender do referencial. Se eu estou me referindo à solução, me referindo de acordo com a quantidade de soluto, ela vai possuir essas classificações aqui. Ó. Por exemplo, soluções saturadas, soluções insaturadas e soluções supersaturadas, certo? O que é cada uma dessa aí? Por exemplo, uma solução saturada é uma solução com a quantidade máxima de soluto para ser dissolvida pelo solvente, certo? Então, quando você tem, vamos ver um exemplo aqui, vamos usar água com açúcar, o cafezinho seu que você usa com açúcar, mas água com açúcar. Você pega água com açúcar, um copo d'água, bota uma colher de açúcar. Quando você mexe essa colher de açúcar que você colocou, o açúcar vai dissolver totalmente, não vai? Você não vai conseguir ver nada, certo? Porque você tem uma quantidade pequena de soluto e uma quantidade grande de solvente, ou seja, uma quantidade pequena de açúcar e uma quantidade grande de água. Quando eu tenho uma quantidade de soluto pequena e uma quantidade grande de solvente, eu vou ter uma solução que eu chamo de solução insaturada, certo? Essa do meio aí, ó. Estou começando pelo meio, insaturada, certo? Lembrando aí, ó, uma que é uma solução insaturada, é uma solução que eu tenho uma quantidade de soluto menor em relação à quantidade de solvente, certo? A gente usou o exemplo aí de um copo de água com açúcar. Então, um copo com água, eu coloco uma colherzinha de açúcar, eu consigo mexer e vai sumir toda o açúcar ali. Você não vai conseguir mais ver o açúcar, não vai ficar mais nada, nem um pozinho no fundo, certo? Então, você tem pouco açúcar para muita água. Isso é uma solução insaturada, certo? Outro tipo de solução que a gente vai ter são as soluções saturadas, certo? As soluções saturadas é o seguinte: eu não tinha pego aquela solução insaturada, colocado uma colherzinha de açúcar e não sobrou nada. Quando eu coloco outra colher de açúcar, ou seja, eu vou aumentando a quantidade de solvente, de soluto dentro do solvente, né? Vou aumentando a quantidade de açúcar dentro da água, certo? Então, ela começa a ficar o quê? Extremamente doce, não é? Começa a ficar extremamente doce. E começa a aparecer o quê? Açúcar no fundo que não consegue ser dissolvido. Então, isso é uma solução saturada, que você tem a quantidade máxima de açúcar que você consegue dissolver naquela solução ali, certo? Na água, certo? Depois que eu chego a essa quantidade máxima de açúcar que eu dissolvo na água, o açúcar que está em excesso, ele vai o quê? Cair, ficar embaixo, formar o que a gente chama de corpo de fundo, certo? Mas aí já é o outro exemplo. Veja, então, o que é uma solução saturada? Uma solução saturada é quando você chega no máximo do solvente,
certo? Você vai ter o solvente, que é o que vai dissolver, e o soluto que vai ser dissolvido. Quando o soluto chega na quantidade máxima que o solvente consegue dissolver ele totalmente, certo? Que é a solução saturada. Quando você excede essa quantidade de solvente, de soluto, né? Quando você excede a quantidade de açúcar que a água consegue dissolver, esse açúcar ele vai começar a ficar o quê? No fundo, né? Forma aquela camadinha. Aquela camadinha a gente chama de corpo de fundo. Mas quando a solução forma corpo de fundo, ela deixa de ser uma solução saturada e a gente começa a chamar ela de uma solução supersaturada, certo? Porque ela passou do limite da quantidade que possa ser dissolvido, certo? Vou explicar de novo esses três só com o exemplo de açúcar e água, certo? O que é uma solução insaturada? É quando você tem pouco açúcar para muita água, certo? Tá doce, mas está bem fraquinho, certo? O que é uma solução saturada? É quando eu coloco muito açúcar na água, a quantidade máxima de açúcar que a água consegue dissolver totalmente, certo? Então tem uma solução saturada. Quando eu coloco mais açúcar ainda nessa solução saturada, esse açúcar ele não consegue se dissolver mais e começa a virar o quê? A ficar no fundo do copo lá. Isso é o que a gente chama de corpo de fundo. E quando uma solução ela forma corpo de fundo, a gente chama essa solução de supersaturada. Por quê? Porque o solvente, o soluto, excedeu a capacidade que o solvente tinha de dissolver, certo? Supersaturou aquilo ali, beleza? Lembrando ó, que essas definições aí, ó, insaturada, saturada e supersaturada, ela está de acordo com a quantidade de soluto, certo? Essa definição é de acordo com a quantidade de soluto. Não confundam na hora da prova. Estou perguntando, estou falando aqui em relação à quantidade de soluto, como nós podemos classificar o que? As soluções. Nós podemos classificar as soluções como saturadas, insaturadas e supersaturadas, certo? Agora, essa outra definição das soluções ela é classificada de acordo com seu estado físico também. Lembra, né, que a gente tem qual é o estado físico? Sólido, líquido e gasoso. Certo? Esses três estágios básicos aí. De acordo com esses três estados físicos da matéria, nós podemos ter soluções sólidas, certo? Que é formada por soluto e solvente no estado sólido. Nós temos soluções líquidas, que é formado por solvente em estado líquido, e o soluto ele pode estar em estado sólido ou também pode estar em estágio líquido ou gasoso, não importa. O que vai definir é o estado do solvente, certo? E as soluções gasosas, que são aquelas formadas pelo soluto e solvente em estado gasoso, certo? Como por exemplo o ar atmosférico aqui que a gente tem, certo? Só lembrando, soluções sólidas, tanto o solvente quanto o soluto vão estar em estados sólidos, certo? Como cobre, níquel para formar uma liga metálica, ou qualquer liga metálica que você pensar, certo? Ela vai ser uma solução líquida quando o solvente estiver em estado líquido, mas não necessariamente o soluto precisa estar em estado líquido não, que é o exemplo da água e o açúcar, da água e do sal. Certo? A água está em estado líquido, mas o soluto, que é o sal e que é o açúcar, vai estar em quê? Em estado sólido. Mas mesmo assim a solução vai ser uma solução líquida. Já as soluções gasosas, elas vão ser formadas por solutos e solventes em estado gasoso. Os dois, certo? Então, essa classificação é de acordo com o estado físico, certo? Não confundir com a outra que é em relação à quantidade de soluto, certo? E agora a gente vai ver a classificação de acordo com a solubilidade, ou seja, de acordo com a quantidade de solvente, com a facilidade que o solvente tem de diluir um soluto, um determinado soluto, certo? Então nós temos aí ó, as soluções diluídas e as soluções concentradas, certo? O que é uma solução diluída e uma solução concentrada? Vê só.
Tu tá na tua casa direitinho, tu deu aquela vontade de tomar um café, tu faz um café bem forte, né? E toma, certo? Quando chega uma visita, tu não vai gastar teu café com a visita, né? Para ainda depois vai estar saindo falando mal da tua casa, das tuas coisas do mesmo jeito. Então o que é que tu faz? Tu faz um café bem ralo, né? Bem fraco, né? E dá pra visita tomar, né? Tu não vai dar coisa boa pra povo de fora, né? Coisa boa fica pras pessoas de casa, né? Não? Então, é justamente isso aí, ó, que é uma solução diluída. É quando a quantidade de soluto é bem menor em relação à quantidade de solvente. Por exemplo, quando eu falei, ó, você tem bem pouquinho café, do pozinho do café, para muita água, certo? Quando você fala, vai vir visita, bota água no feijão, ou seja, você está fazendo você está diluindo aquilo ali, certo? Então, o que é uma solução concentrada? É quando você tem o quê? A quantidade de soluto é bem maior em relação à quantidade de solvente, ou seja, você tem bastante, por exemplo, você bota bastante pó de café para uma xícara normal daquela, por exemplo. Geralmente você usa uma colherzinha de café pequenininha para uma xícara, para um xicrão daquele. Então você tem uma solução diluída. Quando você usa uma colher de sopa daquela grandona na mesma xícara, quando tem a mesma quantidade de água, você vai ter esse café muito mais concentrado, certo? Então é isso, uma solução diluída e uma solução concentrada, certo? Então, só uma observaçãozinha aqui, ó, que quando nós temos uma solução concentrada, o soluto, geralmente ele não vai se dissolver completamente. Por quê? Porque tem muito excesso de soluto ali dentro, certo? Então, ó, geralmente vai ter uma presença de corpo de fundo também, certo? É a mesma coisa em relação ao soluto, certo? Só que como é em relação ao solvente aqui, a solubilidade, nós estamos utilizando outros nomes diferentes, certo? Soluções diluídas e soluções concentradas. Então, essa questão de concentração de soluções, vocês vão utilizar bastante. Vocês vão precisar fazer diluição, vocês vão precisar concentrar amostras, certo? Então, ó, o conceito de concentração ele está intimamente relacionado com a quantidade de soluto e dissolvente que está presente numa solução química, certo? Como eu falei, dependendo da quantidade que eu tenho de soluto e dissolvente, eu vou ter uma solução diluída ou uma solução concentrada, certo? Sendo assim, essa concentração, né, das soluções ela vai indicar a quantidade em gramas de soluto que tem em 1 litro de solução, certo? Então a concentração ela vai dizer a quantidade de solutos que eu tenho em gramas numa quantidade de solvente que eu tenho geralmente em litro, certo? Então, para calcular a concentração de qualquer solução, a gente utiliza essa formulazinha aqui, ó, que é C, que é igual ao quê? A M dividido por V. O que é C? C é a concentração, certo? M vai ser a massa, né, do soluto, o peso, certo? Do que você está utilizando para dissolver. E o volume vai ser o quê? A quantidade de líquido que você vai estar dissolvendo, certo? Então, ó, no sistema internacional, solução ela é representada por gramas por litro, certo? Por exemplo, se eu dissolvo 10 gramas de sal em 1 litro de água, eu vou ter uma concentração de quê? Você vai pegar a massa, né? E vai dividir por 1 litro. Ou seja, eu vou ter o quê? 10 gramas por litro de sal, certo? Naquela solução ali de água salgada. Então é bem tranquilo isso aí. É só usar essa fórmula aí que você vai fazer seus cálculos de solução bem tranquilamente, certo? Então, ó, eu pego a concentração, como eu falei, 10 gramas de sal para é, dividir por 1 litro, né? Então, tenho 10 dividido por 1 vai ser o quê? 10. Então, vou ter o quê? 10 gramas por litro. Agora, uma coisa que vocês têm que tomar cuidado aqui é, como eu falei, nas conversões. Lembra que eu mostrei algumas conversões lá de massa, de volume? Isso é bastante utilizado aqui, porque geralmente vocês não vão encontrar os negócios tudo bonitinho
em gramas nem em litros não. Você vai ter que converter. Geralmente você vai encontrar em quilograma, em ml, certo? Aí você vai ter que converter ml para litro, por exemplo, e quilograma para grama, para poder calcular de maneira correta a questão da concentração dessas soluções, certo? A questão das diluições é o inverso das concentrações lá, né? Diluição de solução é quando você adiciona mais solvente a uma solução, certo? Você vai diluindo aquilo ali, beleza? Quando eu falei que eu tinha o quê? Uma concentração de 10 gramas por litro de sal, eu botei em 1 litro de água, botei 10 gramas de sal. Eu utilizando aquela fórmula lá, se você for dividir 10 por 1, vai dar 10, certo? Então, ó, 10 gramas por litro é uma solução com uma concentração. Se eu quero diluir essa concentração, por exemplo, se eu adicionar mais 1 litro de água, eu diluí isso pela metade. Eu vou deixar de ter 10 gramas por litro para ter o quê? 5 gramas por litro de água. Ou seja, eu diluí, eu fiz uma diluição. Então, como é que essa diluição funciona? Você adicionando mais solvente em uma solução que você já tem pronta, certo? Então, como resultado disso, nós vamos passar de quê? De uma solução mais concentrada para uma solução mais diluída, certo? E é bem importante você notar aqui que o volume dessa solução ela vai mudar. Claro, né? Se eu adiciono mais solvente, eu vou ter um volume maior. O exemplo que eu dei, que eu tinha uma concentração de 10 gramas de sal para 1 litro de água, se eu coloquei mais 1 litro de água, eu vou basicamente dobrar o volume que eu tinha aí, certo? E quando eu dobro o volume, automaticamente eu diminuo a metade da concentração do soluto que eu tenho, certo? São inversamente proporcionais, certo?